Graça e paz, amados irmãos, louvado seja Deus. Aqui estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse momento na transmissão remota dessa aula. A aula que nós estamos estudando na nossa classe é a aula número 8, ainda na carta de Pedro, serviço e sofrimento. Esse é o tema da nossa aula. O que nós vamos estudar está no texto em 1 Pedro, capítulo 4, os versos 7 ao 19. São esses os versículos que nós vamos estudar, que fala das reações em meio ao sofrimento de todos os que são ali chamados para a palavra de Deus, para o Evangelho. E o texto-chave da nossa lição é 1 Pedro capítulo 4, verso 12, que diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge em meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Bem, nosso intuito nessa lição é nós estimularmos os dons para que possamos, assim, pela graça de Deus, amando uns aos outros, em conjunto, encarar as dificuldades e as lutas e as provações desse tempo presente. Eu percebo que essa lição é muito atual. Inclusive, nós temos estudado essa revista de uma forma maravilhosa, Deus tem falado, porque é uma revista atual. O tema que aqui é abordado é um tema bem atual daquilo que estamos vivenciando nesses dias. E os cristãos primitivos, eles sofriam uma grande hostilidade. A carta que Pedro faz àqueles cristãos na Ásia fala sobre isso. Mas além das dificuldades externas, havia as dificuldades internas. Havia divisões no meio, havia contendas e essas coisas que tinham que ser tratadas emergencialmente para que a igreja sobrevivesse e ficasse pronta. Porque o que fala aqui a palavra é Pedro falando lá, 1 Pedro capítulo 4, verso 7, que ele diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu fui até o 10. Mas nós estamos vendo aqui que ele fala sobre as coisas que estão o fim que está se aproximando. Perceba que Pedro está falando nesse tempo do fim. E o que nós estamos vivendo, eu acho que é muito semelhante a isso. Nós temos que estar percebidos se o fim de todas as coisas também já não é chegado para nós cristãos. Para nós que aqui vivemos. O que nós estamos vivendo hoje em dia é esse tempo do fim. E eu percebo isso. E o que fazer nesse tempo? Quando chega o tempo do fim, o que o apóstolo Pedro está falando justamente sobre o serviço, sobre servir. E como servir nesse tempo do fim? Ele coloca 4 coisas importantes que nós devemos ver nesse tempo para servir nesse tempo final, nesse tempo do fim, que a igreja deve ter no seu coração para enfrentar as dificuldades desses dias. E ele fala 4 coisas. A primeira é ser criterioso. A segunda é ser sóbrio. A terceira é intensificando o amor. E a quarta é praticando a hospitalidade. Essas coisas, se você for ver, é uma escala crescente, porque em primeiro lugar ele começa dizendo ser criteriosos, que é o fato de sermos sensatos, de estarmos não incitando nenhum alvoroço, não buscando alguma coisa, abandonando as nossas responsabilidades, nosso trabalho, e por conta de alguma coisa, nada que venha comprometer a reputação da igreja. Sejamos sensatos nesse tempo. Esse critério que nós devemos ter é nas coisas que estamos vivendo, para que não tomemos posições que depois venhamos a nos arrepender.
estejamos firmados na palavra. Nosso critério é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Portanto, qualquer coisa, em qualquer ação, antes de tentar fazer qualquer coisa, verifique na palavra de Deus, busque a palavra de Deus. O seu critério diante de todas as coisas é a palavra de Deus, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo criteriosos, também devemos ser sóbrios. E essa palavra sóbrio é justamente o contrário de ébrio, de bêbado. É exatamente isso. Então, é aquele que perde o controle, e os seus sentimentos se tornam ali sentimentos misturados, como a vontade de um bêbado. Ele não sabe mais o que é que faz, ele não tem ali a sua consciência exata das coisas que está fazendo. Os crentes devem ser equilibrados, eles não podem se deixar levar por qualquer coisa que perturbe a sua capacidade de ver e pensar, de estar firmado na rocha que é Cristo. Esse comportamento não favorece a comunhão, esse comportamento ébrio não favorece. O que nós devemos ter é a sobriedade para assim fazermos de fato uma comunhão sincera em oração com os irmãos e vivendo nessa certeza. E assim, sendo criteriosos, sendo sóbrios, tenhamos também o nosso amor intensificado, aumentado, crescido. O conselho é que ele seja intenso, não seja aquela coisa que passa logo, mas seja intenso. Essa intensidade do amor que ele fala é contra as hostilidades e as inimizades que vêm de fora. Muitas coisas vêm atacando a igreja. E aí deve haver isso, o amor intenso, naturalmente entre cristãos. Naturalmente deve haver esse amor. Nós brigamos muito entre nós. Há coisas que nos fazem perder o foco, porque acabamos brigando por coisas como brigas teológicas, brigas de pensamento um do outro. Um acusa o outro de uma coisa ou de outra. Eu soube, o ano passado, recentemente, um pastor matou o outro por divergência teológica. Um armeniano, um calvinista, e pronto. Aí começou a briga e os dois discutiram e chegou a um homicídio. Isso é a falta de amor, o amor esfriando. Isso é um sinal desses tempos que nós estamos vivendo. Por isso que nós devemos ter o cuidado. Paulo fala que o amor, ele cobre a multidão, ele cobre os pecados, a multidão de pecados. Essa palavra cobrir fala justamente do termo que o sangue que era colocado no propiciatório, ele cobriu o propiciatório e assim cobriu os pecados do povo que ali era colocado. O sangue de Jesus também cobre os nossos pecados. É o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro sem mácula, que cobre a multidão de pecados. E isso acontece, isso é possível, porque a força do amor faz isso. Por causa desse amor, são evitados ressentimentos, as faltas cometidas pelos crentes uns com os outros são facilmente perdoadas, um faz uma coisa, mas o outro sabe perdoar. E aí é nesse sentido que os pecados são cobertos. Quando andamos verdadeiramente no prumo com Deus e colocando o nosso irmão, tendo cuidado de tê-lo em conta, maior que nós. E devemos exercer o serviço, e é o que Jesus ele manda à sua igreja: sirva, porque aquele que serve, aquele que é o último será o primeiro, o que é humilhado será exaltado. E assim, intensificando o amor, pratica-se a hospitalidade. Era necessário naquele tempo que as casas se abrissem para os missionários que iam chegando. E tinha a necessidade de ficar ali ficava hospedado, ali se alimentava, ali era cuidado. E esse cuidado hoje a igreja deve ter também. A hospitalidade devia ser revestida de todo o amor, porque essa hospitalidade, e não é fácil você receber um estranho em sua casa, não é fácil você receber uma pessoa que você não sabe os costumes, não sabe os pensamentos.
você sabe que é cristão, que comunga com você com a mesma fé, mas são pessoas diferentes. Às vezes abrimos nossa casa e temos tanto receio nisso, mas hoje é importante que façamos isso. Essa hospitalidade também serve para aqueles que vão fazer seus grupos. Grupo de relacionamento que vai trazer o seu pequeno grupo em casa, onde vão se compartilhar a palavra, onde vai haver crescimento. Por isso é tão necessária essa hospitalidade, tão recomendada na palavra, para que haja crescimento, para que possamos servir em amor. Então, nesse serviço e sofrimento, o apóstolo Pedro ele fala justamente isso, que é bom, que temos que servir antes de chegar ao fim. Enquanto não chega esse fim, sirvamos com critério, com sobriedade, com amor e com hospitalidade. Mas também servindo com os nossos dons, os dons que o Senhor nos concedeu, porque todo dom é do Senhor. Dons são presentes, é Deus que concede os dons conforme a necessidade para aquilo que é, não para nosso engrandecimento, nunca para benefício próprio ou autopromoção, mas para a glória de Deus. São capacidades que Deus concede aos cristãos para o serviço na esfera da ação da igreja. Então, nós temos que ver que os dons são dados de várias maneiras, que são dons para que possamos edificar, mas há dois em particular que nós devemos zelar mesmo. Primeiro é a pregação da palavra. Se alguém fala, fale conforme os oráculos, conforme a palavra, conforme o evangelho, sem misturar as coisas. O evangelho da verdade, o evangelho que restaura. Então, deve ser segundo a Bíblia. Fale a palavra. Uma vez, um irmão, um seminarista, chegou para o pastor, disse, pastor, o professor, e dizendo, professor, quando eu for pregar e vir faltar assunto, o que é que eu faço, pastor? O que eu devo fazer? Ele disse, simplesmente fale de Jesus. Fale de Cristo. Pegue o evangelho, abra o evangelho e fale de Jesus. Porque não falta assunto quando se tem Jesus no coração, quando se tem o evangelho no coração e na ponta da língua. Busquemos a palavra em todo o tempo, em toda hora, e estejamos prontos, porque daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Amém? E segundo é o serviço. A palavra, a proclamação, o querigma, mas também o serviço, porque foi ordem de Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, disse, façam assim também como eu fiz. E quem realiza deve estar certo que a capacitação, as forças físicas para fazer tudo isso vem de Deus. Então, não tenho força, Deus capacita. Não tenho habilidade, Deus habilita. Não se importa, Deus chama para o serviço e Ele dá as ferramentas para servir. Ele dá toda a estratégia. Basta depender dEle e, principalmente, dispor-se a fazer. Dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É assim que fazemos. É assim que deve ser feito. E também vem a alegria de servir e sofrer por Cristo. Olha, alegria em sofrer parece um grande paradoxo. Parece algo meio difícil de entender. Porque 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, ele fala assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge em meio de vós, destinado a provar-vos. Tudo isso que nós estamos enfrentando, toda essa situação, é prova de Deus para nós. E cada prova requer que nós tenhamos êxito em passar por ela e ser bem-sucedido. Então, não estranhe isso. Deus está fazendo isso para provar-nos. E diz o verso 13, pelo contrário, alegrai-vos de vós na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória os alegreis exaltando. E aí ele nos faz essa afirmação tremenda, que é nos alegrarmos do sofrimento de Cristo. Nos alegrarmos que estamos sendo coparticipantes desse sofrimento. Aquele que sofreu por nós e nós agora partilhamos o mesmo sofrimento. Então, pode haver conforto no meio da luta e da prova, pode haver alegria no meio da dor,
Como achar essa alegria? Como achar essa prova? Mas a gente reconhece uma coisa. Primeiro, o sofrimento é inevitável. Todos nós passamos por um grau de sofrimento. É impossível não passar por um. Todos passam. E não adianta fugir. Eles vêm. Não precisa nem chamar. Ele vem sozinho. O melhor a fazer, então, é saber como encarar esse sofrimento. E nós devemos encarar, assim, primeiro não estranhando. Não estranhando não deve causar estranheza, já que a palavra nos adverte sobre as dificuldades desse tempo, a palavra nos adverte sobre as lutas que enfrentamos. Jesus mesmo advertiu, dizendo, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, há que ter ânimo para enfrentar as lutas desse mundo. Não pensemos que tudo é um mar de rosas, porque até rosas têm espinhos. Então devemos enfrentar cada luta sabendo que ela é inevitável. Não estranhemos isso. E também nos alegremos. E parece assim, em vez de você se espantar ou se revoltar com as coisas, as provações, elas devem suscitar uma alegria. Que alegria! Se eu estou sofrendo por causa do Evangelho, se eu estou sofrendo por causa do amor que tenho a Cristo, se eu estou sofrendo porque creio nesse amor do Senhor, e se eu estou sofrendo e as provações vêm para que eu me firme mais no Evangelho, assim experimente-se uma grande comunhão com Ele. As pessoas que estão enfrentando grande represária, grande luta nos países onde o evangelho é fechado, como Coreia do Norte, como China, como outros países assim, que são fechados para o evangelho. Principalmente a Coreia do Norte está primeiro no ranking da perseguição a cristãos. Ali o cristão, de fato, ele se alegra quando ali sofre por Cristo Jesus. E isso irrita demais os seus torturadores, porque à medida que vão torturando, ele está se alegrando, dizendo, eu sou participante do sofrimento, e não nega Jesus, e não abre mão de Jesus, e não solta de Jesus, e fica firme com Cristo, embora toda a luta, embora toda a dor, embora todas as coisas venham tentando fazê-lo tirar do prumo, ele permanece firme. No meio das provações, muitas vezes somos mais e mais capacitados. O fogo ardente de fora queima a chama do Evangelho do Espírito Santo dentro, nos aquece a fé, nos faz fortalecer e seguir adiante sem temer o mal. Por isso, ele diz, sofre comigo. Paulo diz, sofre comigo como um bom soldado, porque o soldado não se mistura com as coisas desse mundo, mas quer agradar aquele que o alistou primeiro, 2 Timóteo capítulo 2. Ele fala justamente disso também. Quem com ele sofre, com ele é glorificado. Né? Como diz Romanos 8,17. Quando ele voltar, os que por ele sofreram terão gozo intenso, porque constatarão não ter sido em vão o sofrimento. Amém. E há uma bem-aventurança no sofrimento. Há uma bem-aventurança para quem sofre. Veja o verso 14, o que diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós assassino ou ladrão, malfeitor, ou que se intromete nos negócios alheios, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, mas glorifique a Deus no seu nome. Bem-aventurados sois quando sois injuriados. Jesus falou isso nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 4, quando ele fala das bem-aventuranças, vai falar sobre esses que passam por todas essas coisas. Mateus 5, 11 e 12, que ele fala justamente os que são injuriados, perseguidos, caluniados, mentindo, disserem todo mal contra vós. Glorificai e alegrai-vos nesse dia, porque grande é o vosso galardão. É assim que Paulo, assim que Pedro nos adverte, assim que Pedro fala dessa bem-aventurança. Porque alguns cristãos podem sofrer ofensas morais pelo simples fato de ser cristão. Pelo simples fato, ou você nunca sofreu isso? Por ser evangélico, alguém diz, evangélico, você é crente.
de uma forma meio perniciosa, de uma forma ruim, lançam ali a palavra como se alguma coisa ruim estivesse em você, de uma forma preconceituosa até. Então, aqui nós vemos, devemos ficar tristes diante disso, esconder a Bíblia, esconder o fato de ser cristão, não dizer para ninguém, não vou dizer, para não ver bullying comigo, né? Não adianta, meu querido. Você pode esconder isso de todo mundo, mas não vai se esconder de Deus. E aquele que nega essa fé, aquele que nega o Cristo que fez isso, Jesus não se envergonhou de sair da sua glória e tomar aquela cruz e ser crucificado em meio de dois ladrões, ser cuspido na cara, ser lançado quase nu, na verdade nu naquela cruz, e não se envergonhou disso por amor a mim e a você. Por que nós nos envergonhamos de dizer que somos crentes, somos evangélicos, somos cristãos? Não é motivo para se envergonhar, é motivo para dar glórias a Deus. Por isso, há uma razão especial que devia se sentir felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Veja que coisa maravilhosa. Somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Por isso devemos ver essa bem-aventurança em nossa vida. É esse Espírito da glória de Deus que está conosco, presente conosco, andando conosco, não nos deixando nunca só. Outra coisa é que o infrator deve ser castigado. Se errou, pague o preço do seu erro. Não coloque, não encubra o erro. A questão aqui falando, não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Não. Se é ladrão, vá pagar o preço. Se roubou, é preso. Pague a pena. É castigado. Que nenhum cristão seja acusado disso por motivos justificáveis, porque se o fizesse, teria desonrado o nome do Senhor. Então, pague o preço. Se há um castigo imposto pela sociedade, cumpra. O cristão não deve desonrar o nome do Senhor Jesus. Porque há um nome a zelar, e o nome a zelar é o nome de Cristo. Tenhamos o cuidado disso. Não é? A atitude certa a tomar é aceitar a injúria e dar glória a Deus por estar sendo digno de sofrer por esse nome. Se somos injuriados, caluniados por causa do nome de Jesus, demos glória a Deus, porque é por causa do nome de Jesus que estamos aí sendo assim atacados. Mas lembre-se, o juízo é chegado. E quando o juízo de Deus chega, ele começa em sua casa. É pela casa de Deus que começa o juízo. Pedro introduz a ideia de que os sofrimentos pelos quais os crentes passavam tinham caráter de juízo e não apenas de prova. Não estava falando, gente, não é só a prova, não. É juízo de Deus. Deus está julgando seu povo como um juiz. Ele é abrangente. E sobre todo o mal ele é abrangente. Mas havia chegado o tempo de começar e pela casa de Deus o juízo. Antes de cobrar a justiça de fora, cobra da sua casa. Cobre dos seus. É isso. A diferença está no propósito. O juízo de Deus sobre seus filhos visa a disciplina. Hebreus 12:5 fala que Deus ele disciplina quem ama, açoita quem quer bem. A disciplina é corretiva, é instrutiva. A disciplina de Deus, ela nos ensina, é didática. O juízo divino sobre os de fora visa a condenação, mas sobre nós é disciplina, é conserto. Aprendamos isso e retenhamos esse conserto em nossa vida. Abra os olhos. Ser salvo não é fácil. Não custa nada para nós, mas custou para Jesus. Custou a Deus a morte do seu filho. Um preço alto foi pago. E manter-se no caminho da salvação também é difícil. Mas era essa dificuldade pela qual passavam os primeiros cristãos. A dificuldade de manter o seu testemunho, o seu compromisso com o Senhor diante da perseguição, diante de morte.
quando ele fala o fogo ardente, essa provação como fogo ardente, ele menciona isso lembrando do fogo ardente que queimou os corpos daqueles que estavam ali no reinado de Nero. Cristãos foram queimados vivos. Essa provação toda, e manter-se a fé, e o seu testemunho, a sua fidelidade ao Senhor diante de todas essas coisas. Mas os cristãos deviam estar convictos que o sofrimento era da vontade de Deus. E que lhe restava fazer era encomendarem a alma ao Criador. Aquele que cuidou dos detalhes da criação é mais apto a controlar as circunstâncias finais de todas as coisas. Ou seja, devemos ter no nosso coração a certeza. Todas essas coisas Deus tem o controle, Deus não perde o controle de coisa alguma. Deus sabe o preço alto que foi pago para a nossa salvação. Nossa salvação veio de graça, mas não foi grátis. Veio pela graça de Deus. É a graça, sois salvos pela graça, é dom de Deus. Para aquele que crê e confessa, e depois confessa que tem o seu nome no livro da vida, essa segurança de salvação está no nosso coração. Mas devemos, sim, prestar atenção nas dificuldades, nas provas que vêm para nos provar, para nos disciplinar, para nos instruir, para nos levar a juízo, e esse juízo levando uma disciplina que nos corrige, que nos coloca no prumo e que nos faz testemunhar o amor de Cristo. Portanto, meus irmãos, essa lição traz reflexões para a nossa vida. E o que nós devemos refletir é isso. Aprendi que enquanto aguardo a volta do Senhor, devo servir. E ele, com 2 tipos de comportamento, nos manda servir. E o que nós estudamos aqui, que devemos servir o Senhor com a pregação da palavra e com o serviço de todo o coração, servir como servos do Deus Altíssimo. Meditemos nisso, reflitamos nessa palavra, reflitamos sobre os dons espirituais da pregação e do serviço, devem ser exercidos para a glória de Deus e não para a vantagem, não para a nossa glória. Não devo valer-nos para benefício próprio, nem para autopromoção. E outra, que tipo de sofrimento é inevitável para o cristão? Os cristãos modernos estão sujeitos a esse sofrimento, por quê? O que você pensa sobre isso? Reflita sobre isso e faça você a sua resposta aí. Será possível experimentar o paradoxo da alegria e do sofrimento? Como é que eu devo ser alegre em meio a sofrimento? Como experimentar isso? Qual a experiência que você, de testemunho de vida, que no meio do sofrimento você se alegrou? E você alguma vez já se envergonhou de ter um nome de cristão? Já se envergonhou alguma vez do nome de cristão, de servo de Deus, de crente em Cristo Jesus? E por que você se envergonhou? O que houve para acontecer isso? Medite nisso, essas perguntas são importantes para reflexão, para crescimento, nesse tempo que nós vivemos. Amém, queridos? Vamos orar? Deus eterno, graças damos a Ti por esse tempo. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem feito a Sua palavra em nossas vidas ser a regra de fé e prática, que nós possamos colocá-la em primeiro lugar em todas as circunstâncias, com critério, sobriedade, Senhor, andando com amor intenso, para que assim possamos exercer a hospitalidade e vencer esses sofrimentos com alegria no coração, sabendo que tudo isso o Senhor tem o controle e é para a nossa edificação, para o nosso crescimento que todas essas coisas vêm, e devemos aprender com Cristo e testemunhar o seu amor a cada dia, e isso para a honra e glória do teu santo nome, dando graça a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um bom estudo. Graça e paz.